Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar da influência da temperatura na afinação. Me conta aqui, você sabia que a afinação depende da temperatura? Se o dia estiver bem frio, você vai tender a fechar mais o seu slide da bomba geral de afinação. O contrário também é verdade, se estiver bem quente, você vai tender a abrir mais o slide da bomba geral de afinação. Mas por que isso acontece? Antes de falar a real explicação, eu vou te dar as explicações que eu escutei ao longo da minha vida, que são totalmente equivocadas. Primeira delas, que quando aumenta a temperatura, o metal dilata. E para compensar, a gente tem que mexer na bomba geral de afinação. Mas isso está certo? O primeiro erro está na própria essência dessa frase. Porque se o metal dilata, o comprimento do tubo aumenta. Então, para compensar, a gente teria que reduzir o comprimento do tubo, fechando a bomba geral de afinação no caso de um dia mais quente. Segundo erro dessa explicação. Por exemplo, se você estiver tocando num dia que está 10 graus centígrados, você vai estar com o slide bem fechado. Aí, num outro dia, você está tocando num lugar que está 40 graus. O slide vai estar bem aberto. E essa diferença entre 10 graus e 40 graus é uma diferença enorme enquanto você vai ter que abrir no seu slide geral. Agora, a dilatação são 30 graus Celsius só. A dilatação do metal em 30 graus Celsius é ínfima. Muito menor do que 1 milímetro. Bem, como você pode ver, essa explicação aí é totalmente furada. Vamos para a próxima explicação? A outra explicação é mais ou menos assim. Quando aumenta a temperatura, o tubo dilata. Não só no comprimento, mas no diâmetro também. E ele não cresce só para fora, mas ele cresce para dentro também, diminuindo o diâmetro efetivo do instrumento, sendo necessário, então, compensar na bomba geral de afinação. Aqui a gente não tem um erro, aqui a gente tem 3 erros. O primeiro deles, a gente já viu. Essa diferença aí de 30 graus centígrados, a dilatação do metal é ínfima, né? Muito pequenininha mesmo. O segundo erro dessa explicação é o seguinte. Quando você aquece um tubo, eu digo aquecer mesmo, tipo uns 500 graus Celsius, o diâmetro externo desse tubo aumenta. E o que acontece com o diâmetro interno? Eu achava que o diâmetro interno diminuía, mas não é isso. Quando você aquece um tubo, os dois diâmetros aumentam, tanto o externo quanto o interno. O terceiro erro dessa explicação está justamente na essência também. Porque a frequência não tem nada a ver com o diâmetro. Se você pegar 2 tubos cilíndricos, um com diâmetro maior e outro com diâmetro menor, ambos do mesmo comprimento, eles vão gerar a mesma frequência. Não é o fato de o tubo ser mais fino ou mais grosso que o som vai ser mais agudo ou mais grave. Mas qual é o certo, então? Claro, vamos pedir ajuda do professor Dr. Massante. A velocidade do som pode ser calculada multiplicando 331,45 pela raiz quadrada da temperatura do ar dividido por 273, ou seja, a temperatura de congelamento da água em Kelvin. O que ele está falando é mais ou menos o seguinte: a velocidade do som muda com a temperatura e muda muito. Só para te dar um exemplo, a 0 graus Celsius, a velocidade do som é de 332 metros por segundo. A 30 graus Celsius, essa velocidade já subiu para 350 metros por segundo. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver a velocidade do som com eu ter que abrir o slide do instrumento quando fica mais quente? Funciona mais ou menos assim. Quando aumenta a temperatura, o som vai mais longe. Nesse exemplo que eu dei aqui. Quando está 0 graus Celsius, vai a 332 metros em 1 segundo. Quando está a 30 graus, ele vai a 350 metros. Então, ele percorre 20 metros a mais, praticamente, em 1 segundo. E como é que ele vai fazer para, em 1 segundo, chegar numa distância maior?
Tem duas formas. Ou se aumenta o comprimento de onda, ou se aumenta a frequência. Em outras palavras, se você não mexer na bomba geral de afinação, o comprimento de onda vai se manter. E como é que ele vai fazer para ir mais longe quando tem um aumento de temperatura? A frequência vai aumentar. Ele vai aumentar o número de ondulações para chegar a 20 metros na frente. Mas o que a gente quer é justamente o contrário. A gente quer que a frequência se mantenha. E para isso, a gente tem que aumentar o comprimento de onda, abrindo a bomba geral do instrumento, num caso de aumento de temperatura. Agora vamos dar um exemplo com cálculos. Para tornar o nosso cálculo extremamente simples, vamos usar um tubo cilíndrico aberto nos dois lados como modelo, exatamente do mesmo comprimento do trompete. Como já vimos em vídeos anteriores, o comprimento do trompete é igual à velocidade do som dividida pela frequência do segundo harmônico. Isso é o do grave, que no caso do trompete em si bemol tem 233 Hz. Vamos começar calculando o comprimento do trompete para uma temperatura de 0 graus Celsius. Nessa temperatura, a velocidade do som é igual a 332 metros por segundo. Dividindo 332 por 233, chegamos a um comprimento de 1 metro e 42,5 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa para uma temperatura de 30 graus Celsius. Nessa temperatura, a velocidade do som é igual a 350 metros por segundo. Dividindo 350 por 233, chegamos a um comprimento de 1 metro e 50,2 centímetros. Isso é, no trompete em si bemol é necessário que haja uma diferença de 7,7 centímetros entre 0 graus e 30 graus, para que em ambas as situações o trompete soe afinado. Vale lembrar que estamos falando do aumento total de comprimento. Por exemplo, se nós precisamos aumentar 2 centímetros no comprimento total do instrumento, estamos falando de abrir 2 centímetros a mais na afinação do flúgel, ou 1 centímetro na bomba geral de afinação de um trompete ou cornete, tendo em vista que ela abre em 2 lugares ao mesmo tempo. Suponhamos que o trompete ficou afinado, todo fechado, a 0 graus Celsius. Nós temos que abrir 3,9 centímetros para afinarmos a 30 graus Celsius. A diferença é enorme, não é? Arredondando a conta, a gente tem que aumentar pouco menos de 1 centímetro do comprimento total do trompete a cada 4 graus centígrados de aumento de temperatura. No caso do trombone em si bemol, que é 1/8 abaixo do trompete, esses valores dobram. Isso é, a gente tem que aumentar quase 2 centímetros do comprimento total do instrumento a cada 4 graus de aumento de temperatura. No caso da tuba em si bemol, que é 1/8 abaixo do trombone, esses valores dobram novamente. Isso é, a gente tem que aumentar quase 4 centímetros do comprimento total do instrumento a cada 4 graus centígrados de aumento de temperatura. Resumindo, isso não tem nada a ver com a dilatação do metal, nem do comprimento, nem do diâmetro. Tem a ver unicamente com a variação da velocidade do som conforme a temperatura. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!